de volta com mais um vídeo no nosso canal de Dicas Mil. Eu sou a professora Simara e quero agradecer a todos pelos comentários e pela participação nos vídeos. Mas, voltando para o conteúdo de hoje, eu trouxe 3 erros comuns em relação ao uso do verbo trazer e haver. Quer descobrir? Vem comigo! E para começar, o nosso primeiro erro é há dias com H ou há dias sem H. Ou melhor dizendo, há dias com o verbo haver ou há dias com uma preposição a. Para isso eu trouxe algumas frases, vamos observar quais estão com o uso correto ou não. Ela saiu à meia hora, apenas da preposição a ou com o verbo haver no presente. Embaixo, fica a 1 metro daqui, com a preposição a ou com o verbo haver no presente. Vamos descobrir agora. Então, qual é a diferença entre o uso do verbo haver e da preposição a nessa circunstância? O verbo haver é usado para sinalizar passado, enquanto a preposição a é para sinalizar futuro e também a ideia de distância. No primeiro caso, em relação ao verbo haver, por exemplo, temos a frase ela saiu à meia hora. Essa frase passa uma mensagem de passado, por isso é usado o verbo haver, porque ele tem essa ideia de passado. Enquanto no segundo caso, em relação à preposição a, temos a frase ela vai sair daqui à meia hora. Então, o que temos aí? Uma ideia de futuro, algo que ainda vai acontecer. Por isso, utilizamos a preposição a. Relembrando, HA para passado e A para futuro. Acrescento aí também que a preposição a é usada para distância. Fica a 1 metro daqui. Distância também tem uma ideia de futuro, porque é algo que está à frente de você. Então, a preposição a sempre será usada com essa ideia de futuro e distância, enquanto o verbo haver será usado com uma ideia de passado. O nosso segundo erro é a famosa dupla traz com S ou traz com D, ou melhor dizendo, traz advérbio ou traz verbo. Para isso eu trouxe algumas frases e vamos descobrir quais delas estão corretas. Você traz o bolo com S ou você traz o bolo com D? Embaixo, ele ficou para trás com S ou ele ficou para trás com Z? Vamos descobrir agora. Qual é a diferença entre traz com S e traz com Z? Traz com S é um advérbio, então tem a ideia aí de distância, de espaço. E traz com Z vem do verbo trazer, por isso que termina com Z, porque é um pedaço do verbo trazer que está no presente do indicativo. Mas vamos lá, em relação ao advérbio traz, que termina com S, temos uma frase. Ele ficou para trás. Porque é a ideia de espaço, na frente, atrás, ok? E em relação ao verbo trazer, você traz o bolo. Traz é o verbo trazer, correto? Então, não tenha mais dúvida em relação a isso. Eu vou deixar só essa dica. Quando vocês tiverem essa incerteza do que colocar, lembre-se sempre, vocês querem usar o verbo? Como é que é o verbo? É trazer com Z. Então, como é que você vai usar o trazer no presente com Z também? Trazer, traz. O Z vai permanecer, ok? Chegamos no último erro, o mais polêmico de todos, o famoso nada a ver. Então, é nada a ver com a preposição ou é nada a ver com o verbo haver? Isso também é válido quando vocês querem utilizar tudo. Tudo a ver ou tudo a ver com o verbo haver. Vamos descobrir agora. Qual é a diferença entre nada a ver com a preposição a e nada a ver com o verbo haver? Então, em relação à preposição a, nós temos aí a combinação da preposição mais o verbo ver. Combinando tudo, ele tem o sentido de ter relação com algo. Ter a ver, nada a ver, tudo a ver. Então, a expressão é exatamente ter a ver. Então, significa ter relação com algo. Quando você fala nada a ver, você diz que não tem relação com algo. Por exemplo, aí a frase, não tem nada a ver. Ou, isso tem tudo a ver.
Você quis dizer o quê? Que algo não tem nada a ver com outra coisa? Que uma coisa tem tudo a ver com outra? Enfim, a ideia é de relação. Ter relação, ter conexão. Então, a expressão é ter a ver. Ok? Em relação ao segundo, que é o verbo haver, significa existir, acontecer. Nesse caso, a gente tem um exemplo. Não tem nada a haver aqui. Não é algo muito comum na língua portuguesa. Então, como é que a gente percebe o uso com o verbo haver? Vocês percebem que precisa colocar a preposição a. Não tem nada a haver aqui. Podem substituir o verbo haver pelo verbo existir ou acontecer, que vocês vão enxergar melhor a necessidade dessa preposição a antes dele. Não tem nada a existir aqui ou não tem nada a acontecer aqui. Nós podemos dizer assim, não tem nada acontecendo aqui ou não tem nada para acontecer aqui. Vocês percebem então que o verbo haver tem a ideia de existir. É diferente do que a maioria das vezes nós usamos, que é com o sentido de ter relação ou não ter relação com algo. Não tem nada a ver o que você está dizendo. Ou seja, isso que você está dizendo não tem relação com o que eu disse, por exemplo. Estão entendendo a diferença entre o nada a ver com a e o nada a ver com o verbo haver? Então, por hoje é só. Eu vou ficando por aqui e espero ter ajudado com essa confusão que a gente comete às vezes em relação ao verbo trazer e o verbo haver. Principalmente essa última polêmica entre tudo a ver e nada a ver, que agora batemos o martelo, não é o verbo haver, é a preposição a com o verbo ver. Então, é por isso eu vou ficando aqui e até a próxima.